Olá pessoal, eu sou o professor Canduca, atualidades, vamos de relações internacionais. Nós estávamos falando de Primavera Árabe e vamos continuar dentro desse assunto. Nós já estamos no bloco passado, como é que começou a Primavera Árabe lá na Tunísia, a queda do Hosni Mubarak, vamos falar agora da queda do Muammar Gaddafi, o mais longevo ditador, o mais polêmico ditador do Oriente Médio, foi apelidado pelo Reagan de o cachorro louco. Tá ok? Nos anos 80 o Reagan o apelidou de o cachorro louco. E esse camarada foi derrubado do poder e foi assassinado numa situação extremamente complicada, tá ok? Vejamos aqui o slide da Líbia pra gente ver. Olha a foto da figura. O bicho estava parecendo uma drag queen velha ultimamente, com essas roupas espalhafatosas, tá ok? Com todo respeito às drags, mas ele estava parecendo uma drag queen velha. Olha a cara disso. Bom, a Líbia também, ela usa o símbolo do Islã na bandeira, são países ali do norte da África, países islâmicos, olha lá, a lua crescente com a estrelinha, e Gaddafi foi derrubado. Muammar Gaddafi foi derrubado e morto, e o exemplo da Tunísia também foi estupim da revolta. O povo da Líbia pensou, se lá na Tunísia conseguiram derrubar o ditador, no Egito conseguiram, aqui na Líbia nós vamos conseguir também. Só que o Gaddafi resolveu ir à televisão e falar para o povo, olha, a Líbia não é a Tunísia, a Líbia não é o Egito. Eu vou pegar pesado, disse ele. E pegou, galera, tá ok? Os rebeldes sediados lá na cidade de Benghazi deram início à revolução e partiram para cima do cachorro louco, tá ok? O cachorro louco reagiu, rapaz, violentamente. O Gaddafi reagiu violentamente e em uma semana de conflito ele já tinha mandado matar mais de 1.000 pessoas. Os soldados que se recusavam a atirar contra os manifestantes, ele mandava executar, mandava que o comandante do soldado executasse o soldado que não quisesse atirar contra as multidões. Ele mandou tanque passar em cima dos manifestantes, atirou de canhão de tanque nos manifestantes e mandou helicópteros bombardear as manifestações e queria que caças da Força Aérea bombardeassem as manifestações. Bom, houve uma intervenção, a ONU aprovou uma intervenção, o Brasil ficou neutro, o Brasil sempre fica neutro nessas ocasiões. O Brasil estava com a cadeira na época no Conselho de Segurança, uma cadeira rotativa, e se absteve na votação. Mas um grupo liderado por Estados Unidos, França e Inglaterra bombardeou o país apoiando os rebeldes até que eles tomaram o controle do país depois de uma sangrentíssima guerra civil e eles conseguiram derrubar o cachorro louco, tá ok? Bom, de olho no nosso slide de novo, vejamos. A Líbia, então, teve a rebelião começando em Benghazi, que é uma das cidades importantes do país, e de lá de Benghazi, eles partiram para a capital e o Gaddafi fugiu de lá. A economia da Líbia basicamente se resume a petróleo, é um país desértico, metade do país é deserto do Saara, inclusive o corpo do Gaddafi foi enterrado no deserto do Saara, em local ignorado e não sabido. Ninguém sabe onde aquilo foi enterrado, só as autoridades, que é para não criar peregrinação ao local onde ele está enterrado. E então a economia do país é petróleo, já que o país é um país completamente árido. Mortos na revolta, que na verdade acabou se transformando em guerra, entre 10 e 30 mil pessoas, não se sabe ao certo quantos que morreram, okay? Porque muitas pessoas acabaram feridas nos bombardeios. Bom, depois que a capital, Trípoli, foi tomada, Gaddafi fugiu para o interior e ele foi morto no interior da Tunísia, próximo da cidadezinha onde ele nasceu. A morte do cara foi sinistra, viu, galera? Ok? Bom, por favor. O Gaddafi, ele foi capturado vivo, a gente viu os vídeos na internet, ele foi capturado vivo e os caras filmaram o assassinato dele. Claro que as imagens que foram a TV não dava para a gente ver com clareza, mas ele foi baleado, depois foi espancado e depois de muito espancado e baleado, mas ainda consciente, ele foi empalado, tá ok? Empalado, ele e o filho dele. Para quem não sabe o que é o empalamento, você pega uma estaca de madeira, faz uma ponta na estaca de madeira, finca ela no chão, senta o camarada na ponta da estaca e puxa ele até topar no chão lá embaixo. Ele e o filho dele foram mortos desse jeito, depois de torturado, espancado, foram empalados. Depois eles pegaram os corpos dos dois, levaram para
para a capital e colocaram dentro de um freezer, ok? Daqueles freezer de açougueiro que tem aquela frente de vidro para que o povo pudesse passar e ver ele e o filho dele morto dentro do freezer, igual mostra carne no açougue. Ficou 2 dias lá, 48 horas, o povo passando para ver o corpo dos dois lá morto. Foi sinistro o fim desse cara, ok? Mas esse também matou gente durante os 42 anos de ditadura dele, que Deus me livre. Bom, slide, por favor. As eleições que os rebeldes prometeram, que o derrubaram, prometeram fazer acontecer em julho de 2012. Eleições legislativas são realizadas sob muita violência. Houve muita morte, muita violência no dia das eleições, mas os eleitos prometeram elaborar uma nova constituição para o país. E a Líbia foi um dos poucos países, pessoal, onde os eleitos não são ligados a grupos religiosos. Lá na Tunísia, o partido Ennahda, que venceu as eleições, quer uma constituição baseada em leis islâmicas. No Egito, a Irmandade Muçulmana queria transformar o país numa ditadura islâmica. Na Líbia, o grupo que foi eleito tem pretensões de criar uma constituição para um Estado laico, onde religião e política são separados um do outro. Ok? Bom, então, essa é a situação. A Constituição está sendo providenciada. Falemos do governo, então, da queda de Ali Abdullah Saleh, do Iêmen. Esse camarada aqui estava há 32 anos no poder. O Iêmen é a terra natal do pai de Osama Bin Laden. Os Bin Laden são de lá. O Osama já nasceu na Arábia Saudita, mas o pai de Bin Laden, o Mohammed Bin Laden, nasceu no Iêmen e migrou para a Arábia Saudita, onde o Bin Laden nasceu. O Iêmen, pessoal, é um país que tem petróleo, tem agricultura, tem uma pesca bastante significativa, mas é considerado o país mais pobre de todo o Oriente Médio. O Iêmen está para o Oriente Médio como o Haiti está para o continente americano. A gente fala que o Haiti é o mais pobre das Américas, o Iêmen é o mais pobre e um dos mais atrasados países da América. É um dos berços de recrutamento de rebeldes por parte da Al-Qaeda, a organização terrorista criada por Osama Bin Laden, ok? Esse Abdullah Saleh, Ali Abdullah Saleh, ele fez um acordo político para sair do poder, ok? O exemplo da Tunísia também foi estopim da revolta. O povo falou, se na Tunísia deu certo, aqui também vai dar certo. Vamos tirar esse cara do poder que está há 32 anos no poder e o nosso país continua sendo um dos mais pobres do mundo. E ele estava preparando o filho dele para sucedê-lo. Rebeldes sediados na capital do Iêmen, que é Sanaa, ok? A capital do Iêmen, deram início às revoltas populares que logo se espalharam pelo país. A economia do país é baseada em petróleo, agricultura e pesca. E o Iêmen está bem na entrada do Mar Vermelho. Está bem na entrada do Mar Vermelho, tá, okay? Que é o mar que dá entrada para o canal de Suez, atravessando em direção ao Mediterrâneo. É uma região geograficamente extremamente estratégica. E durante essa guerra ao terror agora, os Estados Unidos fizeram um acordo com o ditador para construir uma base militar. Lá no Iêmen, os Estados Unidos têm uma mega de uma base lá no país, tá, ok? Por isso é que esse cara durou mais tempo no poder, porque os Estados Unidos, de certa forma, faziam vistas grossas para as barbaridades que ele fazia, ok? Bom, voltando aqui no nosso slide, os mortos na revolta lá no Iêmen foram mais de 600 pessoas. E o ditador saiu depois de quase ser assassinado. Ó. No dia 4 de junho de 2011, a revolta lá começou em janeiro. No dia 4 de junho de 2011, o ditador foi gravemente ferido em um ataque contra o Palácio Presidencial, quando morteiros, mísseis, foram disparados contra a mesquita do Palácio. Toda sexta-feira ele ia rezar na mesquita do Palácio e sabia-se o horário certinho que ele estava lá. Dispararam os mísseis contra a mesquita, 7 guarda-costas dele morreram e ele teve traumatismo craniano e queimadura em 40% do corpo. Ele teve que ser levado às pressas para um hospital especializado na vizinha Arábia Saudita para ser socorrido. Ficou várias semanas na UTI, ficou 3 meses hospitalizado, mas não morreu. O vaso ruim não quebra, né? E depois desses 3 meses internado, ele recebeu alta, voltou para o Iêmen e fez um acordo para sair do poder. Ele disse que topava sair do poder desde que ele, a família dele e toda a cúpula do governo tivesse imunidade contra processo. Que ele tivesse garantia, imunidade de que ele não seria processado. E também os Estados Unidos intermediaram um acordo, como ele foi um tirano útil aos Estados Unidos, cedendo o país para uma base para combater a Al-Qaeda,
os Estados Unidos aceitaram que ele se mudasse para lá para ele continuar o tratamento médico que estava sendo feito na Arábia Saudita, ok? Então esse mal atualmente está nos Estados Unidos se tratando. O vice-presidente dele diz que vai providenciar eleições em breve para que o Iêmen passe a ser uma democracia. Bom, vamos ver para crer, ok? Vamos ver para crer. Bom, galera, agora um assunto que é o assunto que está em tudo que é prova. A Síria está caindo em tudo que é concurso, porque é a situação mais grave. A Síria é um país que é inimigo figadal de Israel e é inimigo figadal dos Estados Unidos. A Síria faz fronteira com Israel e já travou várias guerras com Israel desde que o país foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, em 1967, Israel invadiu a Síria e tomou da Síria um pedaço do país, as colinas de Golã, ok? E tomou da Síria um pedaço do país, que são as colinas de Golã, que é onde ficam as nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão é o maior manancial fornecedor de água para Israel. Hoje, a fronteira da Síria com Israel ela tem 50 quilômetros. E depois que começou a guerra na Síria, Israel fez uma cerca na fronteira, ok? A fronteira entre Israel e a Síria não era cercada, não. Eles cercaram. Fizeram muro, cerca de arame, botaram tela, cerca elétrico, diabo a quatro, porque a situação dos rebeldes na Síria era tão grave que muitos sírios, pessoal, estavam fugindo da Síria e entrando em Israel. Quando eles atravessavam a fronteira entre a Síria e Israel, os soldados israelenses matavam quem cruzava a fronteira. Se eles ficassem do lado sírio, o Bashar al-Assad matava quem ficasse do lado sírio. Então Israel fez uma cercona lá, de 50 e poucos quilômetros, hoje está cercada também esse lado da fronteira com a Síria lá, ok? Bom, a Síria é um país rico em petróleo, é um país que tem uma costa imensa no Oriente Médio e é um país, inclusive, que tem uma base militar da Rússia. É a única base militar da Rússia que eles têm fora do país, do território russo, e ela fica na boca de entrada do canal de Suez, que é o canal de navegação mais importante do mundo. Os russos são aliados de primeiríssima hora da Síria, ok? Por causa dessa aliança militar. A Rússia vende bilhões e bilhões em armas para a Síria há anos, que é um dos países mais armados da região por causa da inimizade com Israel. Bilhões e bilhões em armas. Os chineses vendem produtos manufaturados para Síria e, em troca, a Síria vende petróleo para a China, que não para de aumentar o consumo de petróleo. A China, pessoal, está vendendo 13 milhões de veículos por ano. É o maior mercado automotivo do mundo, superou os Estados Unidos depois da crise de 2000. 13 milhões de carros por ano. Então, haja petróleo. E o petróleo, em grande parte, vem da Síria. Bom, esses dois países, a Rússia e a China, eles, então, como são aliados do governo sírio, quando vai ter votações contra a Síria no Conselho de Segurança da ONU, a China e a Rússia, que são países com cadeira permanente e têm direito a veto, vão lá e vetam. Toda vez eles vetam, ok? Qualquer resolução que se tome contra a Síria, a Rússia e a China vetam, por causa desses interesses econômicos e militares dos dois países na região, ok? Bom, a Síria é um país cuja maioria da população é muçulmana, ok? Esse Bashar al-Assad aqui, ó, ele é muçulmano, perdão, ele é muçulmano e ele pertence a um segmento muçulmano que é chamado de alauíta. Ele é no segmento muçulmano alauíta, ok? Alauíta. Bem, os alauítas, eles são uma minoria religiosa que existe no país, são 10% da população apenas, mas eles estão no poder. O pai do Bashar al-Assad, o Hafez al-Assad, tomou o poder na década de 60 e quando ele morreu em 2000, ele passou o poder para o filho. O poder já passou de pai para filho. O pai dele era alauíta, ele é alauíta, 10% da população também é alauíta. E 70% da população de lá é sunita. Os alauítas são uma ramificação dos muçulmanos xiita. E tio Ganduca ferrou geral, tá ok? Ferrou geral. Eu pensei que só tinha muçulmano, sunita e xiita. Agora, quer dizer que dentro do ramo xiita tem esses tais de alauíta? Sim. Pessoal,
A complexidade religiosa do Oriente Médio é muito maior do que a gente imagina. A gente vai falar, sunita é moderado e xiita é radical. Falso também, tá ok? Os grupos terroristas mais radicais do mundo que existem hoje são grupos sunita. O Osama Bin Laden era sunita, tá ok? Al-Qaeda é sunita. A Jihad Islâmica é sunita. O Lashkar-e-Taiba, lá no Paquistão, é sunita, tá ok? O Hamas, na Palestina, é sunita. Só tem um grupo terrorista radical que é xiita, que é o Hezbollah, tá ok? Portanto, na verdade, a diferenciação entre xiita e sunita não é porque um é moderado e o outro é radical. Na verdade, os xiitas, eles só aceitam governantes que sejam parentes do profeta Maomé. E só aceitam como forma de governo a teocracia. O líder religioso também tem que ser líder político. E ainda, eles só seguem única e exclusivamente o Alcorão. Só tem um país no mundo, tá ok, que tem um governo xiita, que é o governo do Irã, tá ok? O Ayatollah é o líder supremo, religioso e político do país. Quem manda no Irã não é o presidente, é o Ayatollah. Se o Ayatollah quiser, ele tira o presidente do poder, tá ok? Então é o único exemplo de teocracia que nós temos. Na maior parte do mundo, os muçulmanos são sunitas. Os sunitas, o governante não necessariamente precisa ser parente do profeta Maomé. O Estado pode ser leigo, religião e política separado. Eles não gostam de teocracia, os sunitas. Religião e política separado, o líder religioso é um, o líder político é outro. E também, os sunitas, além de seguir o Alcorão, que é o livro sagrado, eles seguem a Sunna, que é um livro de ditos e ensinamentos do profeta Maomé. Essa é a diferença. Não é porque um é radical, o outro é moderado, não. Tá ok? Agora, olha só. Aqui no Brasil, a gente sabe que a maioria do povo é cristão. Aí tem assim, para quem é de fora, tem os católicos e os protestantes. Pois é. Só que dentro do ramo protestante, tem quantos tipos de igreja? Tem os pentecostais, os neopentecostais, tem os apostólicos, tem, então, diversos tipos de cristão protestante. Tem a Assembleia de Deus, Igreja Universal, tem Igreja Batista, Metodista, Mundial do Poder de Deus, enfim. Dentro do grupo sunita e xiita também tem isso. Não tanto quanto no protestantismo, mas tem isso também. Por exemplo, os alauítas são uma ramificação dentro do grupo xiita. Bem como dentro da área sunita existem grupos que também se diferenciam. Por exemplo, o Osama Bin Laden ele era sunita, só que ele era sunita wahhabita, porque ele seguia os ensinamentos do profeta Wahhab, que era radical. A Irmandade Muçulmana do Egito, ela é sunita, só que é sunita salafita, ok? É sunita salafita. E assim, minha gente, vai acontecendo as coisas. Igual católico também, tem no mundo, é católico. Só que tem católico romano, igual no Brasil, católico ortodoxo, igual na Rússia. Então, dentro de xiita e sunita tem essas variantes também. Sunita salafita no Egito, sunita wahhabita na Arábia Saudita, xiita alauíta lá na Síria. É o caso do nosso Bashar al-Assad aqui. São 10%. E os sunitas, 70% são a maioria. Vamos aos nossos slides. Então, o governante do país é Bashar al-Assad. Desde o ano 2000, ele herdou o poder do pai quando o pai morreu. Continua no poder. O exemplo da Tunísia com a estupenda revolta. O povo pensou, né? Se na Tunísia derrubaram, aqui na Síria nós vamos derrubar esse ditador também. Rebeldes sediados na cidade de Derá, que é uma das cidades importantes do país, deram início às revoltas populares que logo se espalharam pelo país. Elas se espalharam em direção à capital da Síria, que é Damasco, hoje os combates estão principalmente nos arredores da capital. A economia da Síria é baseada em petróleo e agricultura. Os países da beira do mar Mediterrâneo têm uma agricultura boa. A Tunísia, a Síria, tá ok? Esses países ali. E os mortos na guerra civil, segundo a ONU, já são mais de 110 mil. Mais de 110 mil. Bem, agora, para o Observatório de Direitos Humanos da Síria, que é uma organização não governamental sediada em Londres, já passa de 150 mil o número de mortos. Ok? Bom, e nós temos, pessoal, vendo a ONU tratando do assunto da Síria com 2 pesos e 2 medidas. A ONU até agora pouco tem feito para impedir o massacre de civis. E por qual motivo? Por causa dos vetos da China, por causa dos vetos da China e por causa dos vetos da Rússia. A China por causa do interesse comercial,
a Rússia por causa do interesse militar, tá ok? É por isso que esse Conselho de Segurança da ONU é complicado, porque um veto sozinho já derruba uma decisão. E agora com chineses e russos do lado dele, ele tem costas quentes, tá ok? Vamos para frente. Vamos ver como é que está o desenrolar dessa guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria segue sangrenta e já dura mais de 2 anos. Em agosto de 2013, nós tivemos o momento mais crítico dessa guerra. Um ataque com armas químicas deixa mais de 1.400 mortos nos arredores de Damasco. E os Estados Unidos ameaçam invadir o país. Ok? Bom, pessoal, por que esse momento foi mais crítico? Porque desde o começo da Guerra Civil, que o Barack Obama falou, olha, existe uma linha vermelha que o governo de Bashar al-Assad não pode ultrapassar. É usar arma química contra civis. A Síria, pessoal, ela tem o 3º maior arsenal de armas químicas do mundo. São mais de 1.000 toneladas de gases químicos. Gás sarin, gás mostarda e tal, que são gases asfixiantes que matam pessoas e animais indiscriminadamente. Vocês devem ter visto na televisão as filas de corpos de crianças mortas e tal nesse ataque lá em Damasco. Bom, quando apareceram as filas de crianças mortas no chão e a suspeita do ataque com gás, logo os rebeldes disseram que quem jogou a bomba para matar esse bando de civil foi o Bashar al-Assad. Ele falou, cara, eu não sou doido de fazer isso. O Obama disse que invadiria meu país se eu quisesse isso. Quem fez isso foram os rebeldes. Os próprios rebeldes usaram armas químicas para poder botar a culpa em mim e fazer os Estados Unidos invadir a Síria. E os rebeldes falaram, esse cara tá louco. Nós, os rebeldes, jamais faríamos isso. E fato é, pessoal, que possivelmente o Assad não seria tão louco assim a ponto de querer que os Estados Unidos invadissem o país, não. E o Barack Obama ficou numa sinuca de bico. Ele já está metido numa guerra, ele já saiu do Iraque, mas continua metido numa guerra no Afeganistão. A moral dele no Oriente Médio está muito baixa, e se ele invadisse mais um país do Oriente Médio, seria extremamente problemático. Mas ele não podia passar em branco. E ele ficou ameaçando. Só que para invadir o país, para bombardear o país, ele disse que não ia invadir, mas ia bombardear alvos militares estratégicos no país. Ele precisava do apoio da comunidade internacional, e ele não conseguiu. Então, quem acabou saindo ganhando foi o Vladimir Putin. Vladimir Putin, da Rússia, aliado da Síria, arrumou uma saída salomônica para o problema. Vejamos no nosso slide, ó. Vladimir Putin, aliado da Síria, consegue um acordo para evitar a intervenção militar americana. A Síria se compromete a destruir todo o seu arsenal químico. A Síria se compromete a destruir todo o seu arsenal químico. E, veja bem, com isso, os Estados Unidos disseram que não invadiriam o país. Os Estados Unidos saíram chamuscados, meio que desmoralizados, e o Vladimir Putin saiu como salvador da pátria. O cara que não só evitou a guerra, como ainda promoveu a destruição desse arsenal de armas de destruição em massa da Síria. Em outubro de 2013, o acordo estava sendo implementado e a OPAC, que é a Organização para a Proscrição das Armas Químicas, ou para a Proibição das Armas Químicas, afirma que o país destruiu todas as suas instalações de fabricação dessas armas. Todas as fábricas de armas químicas foram destruídas. Agora falta destruir os estoques, que são cerca de 1.000 toneladas de gás. A destruição desses estoques tem que ser feita de forma controlada, porque se o gás escapar, vai matar quem estiver em volta. Então, para não contaminar o local, cara, 1.000 toneladas é 1 milhão de quilos, ok? De gás. E tem que ser feito de forma controlada, as fábricas já foram destruídas, falta destruir esse arsenal. Pode demorar uns 3 anos e deve custar $1 bilhão a destruição desse arsenal todo. Olha que insanidade o ser humano tem, né? Criar uma coisa monstruosa dessa. E graças a essa atuação da OPAC, a Organização para a Proibição das Armas Químicas, em outubro de 2013, a OPAC ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ok? É essa a situação atual na Síria, tá bom? Bem, e galera, vamos ver. Nós tivemos ainda rebeliões no mundo árabe em outros 4 países. Só que nesses 4 países, essas rebeliões foram encerradas, os governos atenderam a reivindicações das pessoas, deram aumento de salários, criaram programas sociais, fizeram mudanças na legislação e a coisa acabou. Olha o slide, onde é que teve mais ainda rebeliões árabes. Outras rebeliões. Nos países abaixo também houve protestos, mas a situação já se acalmou, foi controlada. No Bahrein, o Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa conseguiu
distribuiu dinheiro para a população, fez um monte de programa social e tal. Mandou depositar, cara, $6.000 na conta de cada um dos cidadãos a título de distribuição do dinheiro do petróleo, ok? E deu aumento de salário, criou o programa de casa própria, acesso à universidade, não sei o que, a coisa se acalmou. E também meteu bala num monte de gente. Na Jordânia, o rei Abdullah também deu aumento de salário para o povo, prometeu mudar a legislação, reduzir seus poderes, não sei o quê. Na Argélia, Abdelaziz Bouteflika. A Argélia é o terceiro maior produtor, aliás, é o segundo maior produtor de petróleo do Oriente Médio. Só perde para... do Oriente Médio, não, da África, tá ok? Primeiro lugar lá é a Nigéria, segundo a Argélia. O país tem petróleo para dar com pau. O ditador Abdelaziz Bouteflika deu aumento de salário para a galera, criou uns programas sociais que vai mudar as leis, a coisa acalmou. No Marrocos, o rei Mohammed VI mudou a constituição do país, fez um plebiscito, um referendo, aliás, para que o povo referendasse essa constituição, diminuiu os poderes dele, aumentou os poderes do parlamento, e com isso, galera, e com isso também a situação se acalmou. E para a gente encerrar esse assunto do Oriente Médio, vamos falar da ameaça nuclear do Irã, tá ok? Bom, o Irã diz que tem um programa nuclear pacífico, viu, galera? Só que ninguém acredita, ok? O Irã diz que tem um programa nuclear pacífico, mas ninguém acredita. Só a velhinha de Taubaté e o Lula, que chegou a negociar um acordo para reduzir, para acabar com o enriquecimento de urânio no país. O Irã é o único país do mundo que é uma ditadura islâmica. Eles falam que é uma democracia islâmica, perdão. É uma democracia islâmica xiita. E este país é um dos grandes, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. É um país que está no Golfo Pérsico e tem uma costa gigantesca no país, militarmente poderoso, e está tentando provavelmente desenvolver armas nucleares, embora o país negue. Vamos ao nosso slide aqui para a gente ver um pequeno histórico aqui. Olha só. Em 1970, a ONU criou o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado, ele é fiscalizado, o cumprimento desse tratado de não proliferação é fiscalizado pela AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Essa AIEA já ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Esse ano passado foi a OPEC, a OPAC, perdão, Organização para a Proibição de Armas Químicas, que ganhou agora. A AIEA já ganhou também o Nobel da Paz, tá ok? Por tentar evitar a proliferação de armas nucleares. Esse tratado de não proliferação de armas nucleares diz o seguinte, que todos os países que construíram e testaram armas até 1967 podem continuar tendo armas nucleares. São os 5 que têm cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. Eles 5 têm o direito de ter armas. Os demais países estão proibidos de tê-las. Olha que bonitinho, né? Câmera aqui, por favor. Então, olha que bonitinho. Eu posso, você não pode. Quem construiu e testou até 67 pode ter. E não só eles têm armas nucleares, como também tem cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, só eles têm. Bom, pessoal, acontece que outros 4 países fizeram armas nucleares fora do TNP. Esses 4 países que têm armas e estão fora do TNP são a Índia e o Paquistão, a Coreia do Norte e Israel. Israel não admite que tem, mas também não nega que tem, e todo mundo sabe que eles têm, tá ok? Então, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Então, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel são os caras que têm armas fora do TNP. E agora o Irã possivelmente está tentando fazer. O Irã passou por uma revolução, slide por favor, o Islã passou por uma revolução em 1979, que foi a Revolução Islâmica do Irã. Essa revolução colocou de um lado o líder religioso Ayatollah Khomeini e de outro o Shah Reza Pahlavi, que era um Shah no idioma persa. O Irã é a antiga Pérsia, viu, pessoal? Os iranianos não são árabes, não. Eles só têm a mesma religião que os árabes, mas não são árabes, são os antigos persas. Shah no idioma persa significa rei. O Ayatollah Khomeini, o líder religioso, e o rei Reza Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi. O Ayatollah levou a melhor. Shah Reza Pahlavi fugiu para os Estados Unidos, se refugiou lá e morreu logo depois de câncer. O Ayatollah assumiu o poder.
Logo que houve a Revolução Islâmica, em 1979, no ano seguinte aconteceu a guerra Irã-Iraque. Essa guerra durou 8 anos, 1980-88, e provocou o segundo choque do petróleo. O Irã já estava com um programa nuclear em desenvolvimento quando houve a Revolução Islâmica em 79. Os Estados Unidos venderam a usina nuclear para o Shah Reza Pahlavi num programa que eles chamavam de petróleo por comida, ok? Num programa que eles chamavam, aliás, átomos por petróleo, perdão. Petróleo por comida não, átomos por petróleo, ok? Então, eles venderam a usina nuclear para o Shah Reza Pahlavi e em troca de petróleo. Agora, depois que os radicais religiosos tomaram o poder, eles romperam relações com os Estados Unidos e o Ayatollah Khomeini disse que o Irã não precisava de energia nuclear. O Irã tem gás natural, o Irã tem petróleo e eles podiam produzir energia elétrica o que eles quisessem gastando o petróleo deles. E prometeu que ia encerrar o programa nuclear. Só que o Ayatollah mentiu, meu amigo. 18 anos depois da Revolução Islâmica, a Agência Internacional de Energia Atômica descobriu um programa nuclear secreto que o Irã vinha tocando, comprando produtos nucleares da Rússia. A Rússia vendia materiais nucleares para eles e os caras já estavam enriquecendo urânio, que é a etapa necessária para fazer bomba atômica. O urânio, quando ele é enriquecido a 5%, ele produz energia elétrica. A 20% ele pode ser colocado em reator de pesquisa médica e também serve para mover submarinos nucleares e porta-aviões. E para fazer bomba ele tem que ser enriquecido a 95%. O Irã diz que só quer enriquecer urânio até 20%, que é para um reator de pesquisa médica. Só que ninguém acredita, pessoal. Todo mundo acha que eles querem fazer a bomba atômica, até porque eles são arqui-inimigos de Israel. Israel tem a bomba, o Irã não tem. Ok? Então, resultado. A ONU vem seguidamente impondo sanções econômicas ao Irã. Ok? Já houve 5 rodadas de sanções econômicas ao Irã. A economia do Irã está isolada. Os bancos iranianos não conseguem transferir dinheiro para o exterior. Vários produtos estão proibidos de serem exportados para o país e o país vem sofrendo com esses embargos econômicos, tá ok? Resultado é que o Irã quer sair desses embargos e com a eleição agora em junho de 2013 de Hassan Rouhani, que é considerado um moderado, ele diz que vai tratar essa questão nuclear com maior empenho. Hassan Rouhani, então, em junho de 2013, é eleito no Irã e promete se empenhar nas negociações sobre o programa nuclear. Esse camarada, em setembro de 2013 agora, na Assembleia Geral da ONU, surpreendeu o mundo. Ele fez um discurso e tal bastante animador. Ele fez um discurso bastante animador, dizendo que estava a fim de negociar o fim do programa nuclear iraniano, mas que é um direito do país ter energias nuclear para fins pacíficos e tal, e fez um discurso totalmente moderado. Ele até fez um feito inédito. Desde 1979 que nenhum presidente dos Estados Unidos conversa com o presidente do Irã. Os dois trocaram um telefonema. Esse telefonema foi histórico, tá ok? Agora em setembro. Desde 1979 que o presidente dos Estados Unidos não conversava diretamente com o do Irã. Os dois não têm representação diplomática, os Estados Unidos não têm embaixada no Irã e eles estão abrindo esse canal de negociação. Mas o Obama diz que só discurso não basta, tem que haver gestos verdadeiros, tá ok? Crianças, então vamos continuar seguindo aí, acompanhem os assuntos pela mídia, tá ok? Acompanhem os assuntos pela mídia, mantenha-se atualizado, onde tiver Rádio CBN, você escute Rádio CBN, leia os jornais, as revistas, a Rádio CBN toca notícia, acompanhe, enfim, porque só a nossa aula não é suficiente para você, não. Assista os telejornais, tá ok? E é isso, sobre o Oriente Médio, e eu encerro a minha participação por aqui. Um abraço muito grande a todo mundo, e eu sempre encerro os meus cursos dizendo aos meus alunos o seguinte, é uma frase do general MacArthur, que foi um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, e que era um grande filho da puta, aliás, era a favor de que fizesse se fizesse uma guerra nuclear contra a União Soviética, mas esse cara tem uma frase, já que ele era um grande vencedor, que é bacana. Ele disse assim, ó, para os soldados dele no discurso da vitória: jamais desistam de seus ideais, pois os anos enrugam o rosto, mas renunciar ao ideal enruga a alma. Não se esqueçam disso. Um abraço a todos. Tá bom?